E eu quero convidar vocês para ler aqui 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 6, a partir do versículo 8. O texto diz assim: Mas vós mesmos fazeis injustiças e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós bendizemos a Ti. Estamos aqui porque nós queremos oferecer a Ti o nosso culto, Pai. E parte do nosso culto, Senhor, implica em receber a Tua palavra no nosso coração. E eu oro exatamente, Senhor, meu Deus, por esse momento de palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos auxilie, Senhor, meu Deus, nesse momento em que nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Não permita que as distrações, Senhor, não permita que as preocupações com o amanhã, Senhor, meu Deus, venha roubar de nós aquilo que vai ser ministrado, Pai. Que o Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, a palavra alcance verdadeiramente o nosso coração e ela produza os seus frutos para a glória do Teu santo nome. Nós oramos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Amém. Queridos, a gente vai então para o nosso momento de palavra, tá bom? E eu quero só relembrar vocês, Paulo está tratando do versículo 1 até o 11, ele está tratando de um problema na igreja, que é um problema entre irmãos. Um irmão está levando o outro à justiça, está processando outro irmão. Esse é o problema. E a gente já viu aqui como é que Paulo vem resolvendo ou tentando resolver esse problema. Ele faz isso, tá? Primeiro levantando algumas perguntas. É bem interessante, né? Ele pergunta no versículo 2: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? É como se Paulo estivesse dizendo assim: se vocês receberam de Deus a dignidade, a honra de julgar o mundo, vocês não conseguem resolver um problema tão pequeno entre vocês? É isso que Paulo está dizendo, tá? A segunda maneira de tratar, novamente, com uma pergunta. Versículo 3. Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Olha o que Paulo está dizendo. Vocês vão julgar as coisas celestiais, os anjos, mas não são capazes de resolver problemas dessa vida? Tá? São perguntas que refletem um certo choque, um certo escândalo no coração do apóstolo, né? Aí, depois, no versículo 5 e 6, ele lança a mão da ironia, tá? É uma abordagem irônica da parte de Paulo. Olha, versículo 5, digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. Por que isso é ironia, irmãos? Porque nós estudamos aqui os 4 primeiros capítulos, e o que mais a gente viu nesses 4 primeiros capítulos era a atitude orgulhosa, pretensiosa desses irmãos. Eles se julgavam mais sábios do que o próprio Paulo, mais espirituais do que o próprio Paulo. E agora Paulo pergunta: será que não há nenhum entre vocês aí, nenhum sábio entre vocês? Ele está sendo irônico, né? Ele está usando aquilo que era orgulho deles para ironizar mesmo, tá? Eu vi outra palavra aqui na mente, mas não cabe aqui nesse momento de culto, tá? Ele está ironizando, ele está sendo sarcástico, na verdade, com relação à situação. E aí, querido, no versículo 7, ele dá um conselho extremamente difícil. Ele diz: o simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? O que Paulo está dizendo aqui? Vocês querem resolver o problema? Sofram o prejuízo, sofram o dano. O que está querendo
do seu direito, abra mão disso, por causa da glória do nome de Jesus. Esse é o conselho, queridos. Tá? Isso nós vimos na ministração lá atrás, semana passada. Nós vimos aqui praticamente uma outra abordagem aqui, queridos, com relação a essa situação, tá? E a abordagem aqui de Paulo vai nessa linha de que os irmãos precisavam fazer uma espécie de autoavaliação da vida deles, tá? Paulo está aqui orientando a igreja a que ela faça, na verdade, um diagnóstico na vida deles, que eles examinem a própria vida, tá? Para ver se eles realmente estão vivendo na prática daqueles pecados que nós citamos aqui, nós começamos a citar semana passada, e que a gente vai dar continuidade hoje, porque ele diz assim, olha, quem vive na prática desses pecados, ele vai citar aqui imoralidade, idolatria, adultério, roubo, calúnia, a sodomia, né, que é o homossexualismo ativo, o homossexualismo passivo, são os efeminados, é uma série de pecados que ele vai citar. É muito interessante, querido, porque Paulo está olhando para aquela igreja e está dizendo a ela, olha, sonhe o coração de vocês. Vocês são cristãos. Lembra lá? Vocês não são mais velha massa, vocês são nova massa em Cristo. Vocês foram alcançados pelo sangue de Cristo. Então, não vivam como se vocês não fossem filhos de Deus. Olhe para a vida de vocês. Porque se vocês estão vivendo na prática desses pecados, vocês não herdarão o reino de Deus. Não é que um crente é crente, e aí ele está vivendo na prática do pecado, fez do pecado um estilo de vida, e por causa disso ele vai perder a salvação. Paulo não está dizendo isso, querido. Ele está dizendo se você está fazendo essas coisas, se você está vivendo na prática dessas coisas, então você não é crente. Eu vou trabalhar isso um pouco hoje à noite, se der tempo, tá bom? Se der tempo. Bom, querido, aí nesse diagnóstico, nós começamos a falar sobre os impuros, tá? Eu não vou repetir, querido, porque eu já falei bastante semana passada, está na ministração da semana passada, então não vou repetir isso. Falamos sobre os impuros, falamos sobre os idólatras, e aí nós paramos aqui nos adúlteros, tá? Nos adúlteros. Essa mensagem será a parte 2 da mensagem da semana passada, onde Paulo está fazendo aqui um diagnóstico na vida desses irmãos, tá? Ele está fazendo um diagnóstico. Bom, adúlteros, irmãos, e eu sigo daqui a mensagem, se refere especificamente a pessoas casadas que se envolvem em atos sexuais fora da parceria matrimonial. Perceba, Paulo está lidando com uma sociedade completamente mundana, maligna nesse aspecto moral. Ele cita aqui o sexo entre pessoas solteiras, ele cita o sexo na religião, que tem a ver com a idolatria, ele cita o sexo entre pessoas casadas, depois ele vai citar o sexo entre homens, né? Aí ele vai citar o sexo passivo, né? O efeminado, que é o parceiro passivo na relação sexual, na relação homossexual, e depois ele cita o parceiro ativo nessa relação. Então ele especifica praticamente 5 tipos, né, de manifestações sexuais de imoralidade no meio daquela sociedade. Era uma sociedade completamente depravada, querido, depravada. Então aqui nos adúlteros ele está falando do sexo entre pessoas que são casadas, no caso. E a questão é muito simples, irmãos. É que o casamento ele é sagrado aos olhos de Deus, entende? Então, porque o casamento é sagrado aos olhos de Deus, o pecado nessa área ele é um pecado hediondo, é um pecado terrível, grotesco aos olhos de Deus. Isso é tão sério que o Antigo Testamento exigia a morte, né, da pessoa que praticava tal ato, entendeu? E por quê, querido? Porque além de corromper os próprios participantes, as pessoas que se envolvem na relação, o adultério também corrompe a família, né? Profana a relação que Deus estabeleceu entre marido e mulher e, inevitavelmente, quando há filhos envolvidos nessa questão toda, vai alcançar os filhos também, tá? Então, essa relação adúltera, ela é uma coisa, assim, terrivelmente grotesca aos olhos de Deus, a ponto de Deus exigir a morte de quem pratica tal coisa. Estou falando do Velho Testamento. Agora, deixa eu colocar para vocês que soa um pouco estranho, querido. A igreja, ela é muitas vezes chamada de radical e de intolerante por pregar contra a prática da
imoralidade sexual. E aí eu não estou falando só falando da prática da imoralidade como um todo, entendeu? E existem pessoas, até mesmo dentro da igreja, que acusam aqueles que pregam contra essa prática de falta de amor. Dizem que pregar contra isso é faltar com amor às pessoas, entende? Entretanto, irmãos, encorajar o pecado nunca foi uma manifestação de amor. E escute isso aqui, querido, com muita atenção. O verdadeiro amor pelos outros não é fazer por eles o que eles querem, mas fazer por eles o que Deus quer. Tolerar o pecado nunca é um ato de amor, nem para com Deus, nem para com aqueles cujos pecados nós toleramos. Por que Deus mandou entregar o homem do capítulo 5 nas mãos do diabo? É porque Paulo estava sendo intolerante? Que Paulo estava faltando com amor àquele irmão? Pelo contrário, irmãos, pelo contrário. Se Paulo simplesmente tolerasse o pecado, se Paulo simplesmente passasse a mão na cabeça daquela pessoa, aquela pessoa jamais mudaria de vida. Ela continuaria na prática do pecado. Por quê? Porque as pessoas estavam sendo tolerantes com ela. Escute, o verdadeiro amor não é fazer pelas pessoas o que elas querem, mas fazer aquilo que Deus quer. Tá? Se um pai tolera o erro dos filhos, Provérbios diz isso, Salomão diz isso. Se o pai não corrige o filho, o pai não o ama. Você vê o seu filho fazendo uma coisa errada e você não corrige porque diz que ama demais o seu filho, porque não quer entristecer o seu filho, essa atitude, querido, é classificada pela palavra de Deus como falta de amor. É porque você não ama. Quem ama, eu estou citando agora não a Bíblia, mas estou citando agora em Samitiba. Quem ama, corrige. Disciplina, né? Educa. Que dá no mesmo. Educar, corrigir e disciplinar são sinônimos, tá bom? Quem ama, educa. É função do pai, é função do pastor, ao observar o erro, corrigir o irmão. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se a gente entendesse isso, as coisas ficariam tão fáceis para a gente, né? A vida ficaria mais fácil. Se você estiver em pecado, e eu souber que você está em pecado, e não corrigi-lo, isso significa que eu não me importo nem um pouco contigo. Sério, sério. Você quer ver uma coisa interessante? A área mais difícil para eu corrigir alguém na igreja é na área financeira. É impressionante, porque eu tenho muita dificuldade de falar com o irmão a respeito de vida financeira. Não sei por que isso, irmão. Quando eu era membro de igreja, eu pregava ousadamente sobre isso, falava abertamente, mas como pastor, eu fico preocupado com essa coisa toda e eu acabo não falando. Tá? Para eu chegar no irmão e falar nisso sobre ele é porque eu tenho ele numa estima tão alta como se fosse um filho de verdade. Senão eu não faria, irmãos. Senão eu não faria. É impressionante isso. Mas não fazer significa não amar. Se o seu melhor amigo, eu vou contar uma experiência para vocês. Eu já volto para cá, tá bom? Já sei que eu vou ficar longe de terminar isso aqui hoje. Eu lembro de uma história lá em Imperatriz que não tem nada a ver com adultério, nem com... Tem a ver com imoralidade, né? Mas não tem com adultério em si. Uma senhora lá em Imperatriz, da igreja que eu congregava, tinha um filho já jovem, com seus 18 anos de idade, e que esse menino era da igreja, mas ele ia e voltava, e sabe, vivia no mundo, era um Raimundo, era um crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. E esse camarada começou a aprontar, a usar álcool, a se envolver com imoralidade sexual, e todas as amigas da senhora sabiam que o filho dela estava nessa situação, só ela não sabia. Até que o negócio lá estourou, aí ele aprontou algo lá, veio à tona a vida dele oculta da mãe, e que as amigas de igreja, amigas de longas datas, vizinhas amigas, sabiam. Quando aquela senhora soube que as amigas dela sabiam da situação do filho, mas nunca contaram para ela, ela ficou tão indignada, queridos, que ela saiu da igreja e foi para outra igreja. O discurso é simples: vocês não gostam de mim, vocês não me amam. E, pasmem, as amigas não faziam isso alegando gostar da irmã. Não é interessante? A tolerância com o pecado não é amor, é indiferença. É papel do pastor, é papel do líder de célula, é papel de qualquer um de nós, querido, chegar a um irmão com cuidado e abordar o irmão se ele estiver em pecado. É necessário isso.
Bom, andando aqui, vamos falar dos efeminados. Eu vou não vou abordar muito, não é com medo não, tá bom, gente? Tive um vídeo meu censurado agora recentemente, mas não é isso não, tá bom? E porque não tem muito o que falar. Essa palavra efeminados aqui, no grego, ela é uma palavra chamada malakoi. Ela significa um homem delicado, sensível, macio. Tem a ver, e ela está relacionada aqui com homens e meninas que se permitem serem usados homossexualmente. Esse é aquilo que a gente chama de homossexual passivo, tá? Passivo. A outra palavra que Paulo usa aqui, os sodomitas, lembra lá de Sodoma? Né? Os sodomitas tem a ver com essa homossexualidade ativa. Lembra lá quando os anjos chegaram para a casa de Jó lá estão na casa, que eles vão para cima da casa de Jó, pedindo os homens para se relacionar com ele, são sodomitas, é o ativo. E aqui, querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é interessante a gente olhar para a promiscuidade que vive a sociedade hoje, né? Nessa área toda, e a gente pensar assim, meu Deus, nunca houve uma época assim onde a promiscuidade, onde a imoralidade fosse tão severa como a época que nós estamos vivendo. Ô irmãos, quando a gente diz isso porque não conhece a história. Eu vou fazer uma citação, até longa na verdade, mas eu vou fazer uma citação completa de um camarada chamado William Berkeley. Berkeley, ele é um teólogo liberal, tá? Liberal. Ele não é um teólogo conservador, ele não é um teólogo reformado, ele é um liberal, que não crê em muitas coisas da Bíblia e tal, mas olha o que ele diz a respeito da imoralidade e desse comportamento homossexual na Grécia Antiga, na Roma Antiga. Ele diz assim, olha, o pecado do homossexualismo havia se expandido como uma infecção na vida grega e mais tarde se propagou em Roma. Mesmo um homem notável quanto Sócrates o praticava. E agora, olha só, o diálogo de Platão, o Simpósio, é um livro, né? Foi assinalado como uma das maiores obras sobre o amor, mas seu tema não era o amor natural entre um homem e uma mulher, era um amor antinatural. Olha só, 14 dos 15 imperadores romanos praticaram esse vício. Quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, Nero era o imperador. Nero tomara um jovem chamado Espuro e o castrara. Casara-se com ele em uma grande cerimônia e o levara para o seu palácio em procissão e vivia com ele como se ele fosse uma esposa. O Esporo aqui, tá? Nero ainda casou-se com um homem chamado Pitágoras e o chamava seu esposo. Então ele tinha uma esposa e um esposo. ele era um gilete. Cortava dos dois lados. Tá? Quando Nero morreu e Otto subiu ao trono, a primeira coisa que fez foi se apossar de Esporo. Muito mais tarde, o nome do imperador Adriano associou-se para sempre com o de um jovem de Bitínia chamado Antônio. Viveu com ele inseparavelmente e quando o jovem morreu, ele o deificou e cobriu o mundo com as suas estátuas e imortalizou o seu pecado, chamando a uma estrela com o seu nome. Esse vício em especial, na época da igreja primitiva, cobriu o mundo de vergonha. Uma das causas principais, e existem poucas dúvidas de que esse pecado foi uma das causas principais de sua degeneração e da caída final da civilização. O que o Berkeley está dizendo aqui, que muito provavelmente o homossexualismo, tá, foi uma das causas da queda da civilização grega e romana. É o que ele está colocando aqui diante de nós, querido. Então não era uma coisa, não é uma coisa só nossa, irmãos. Isso é muito velho, isso é muito antigo. Deixa eu só colocar aqui esse negócio, só para isso. Pronto, só para eu acompanhar. Bom, agora vem os ladrões, veja, imorais, que é a palavra lá que nós vamos lá, né, pornôs, que fala do sexo entre solteiro. Depois nós vimos idolatria, que envolve o sexo religioso, tá? Aí vem os adúlteros, o sexo entre casais, os efeminados, o homossexual passivo, os sodomitas, que é o homossexual ativo. Agora vem os ladrões e cobiçosos, tá? Cobiçosos aqui são avarentos, dá no mesmo, tá bom? Esses dois tipos de pecados aqui se relacionam com o mesmo pecado básico da ganância.
A pessoa cobiçosa deseja o que pertence aos outros e o ladrão toma aquilo que ele quer, na verdade, entende? E aí, novamente, Berkeley faz uma citação em relação ao mundo antigo daquela época, querido. Ele diz que o mundo antigo daquela época estava cheio de ladrões. Era muito fácil roubar naquela época, entendeu? Os ladrões, eles frequentavam, em especial, dois lugares. Eram os banheiros, tá? E os ginásios públicos, nos quais eles roubavam as roupas dos que estavam ali banhando ou fazendo exercícios. E veja que coisa interessante. Também era comum naquela época roubar escravos que tinham dons especiais. Roubava para si. E as leis se mostravam muito graves em relação a isso. Havia 3 tipos de roubo naquela época que se castigava com a morte. O roubo por valor de mais de 50 dracmas. Lembra lá? A dracma equivale a um dia de trabalho. É um denário, na verdade, que é um dia de trabalho. Eu não sei se a dracma tem o mesmo valor. Aqui é dracma, não é denário. Na Bíblia, quando Jesus fala, né, da mulher que derramou o perfume lá, valia denários, né? O denário era um dia de trabalho. A dracma eu não sei, não, querido. A medida que eu não sei dizer, não. Mas 50 dracmas, quem roubava acima disso era morto. Ou as pessoas que roubavam nos banheiros e nos ginásios, nos fortos e nos ancoradouros, pelo valor de mais de 10 dracmas, nesses ambientes aqui, era morto. E também roubos noturnos, qualquer que fosse o valor. Se fosse pego, seria morto. Era um pecado muito grave, era uma quebra de lei muito grave que levava à morte, tá bom? E agora veja, querido, essa é uma coisa interessante e eu vou mexer um pouco com a gente, tá bom? Eu sei que eu estou falando lá da Grécia Antiga, mas o roubo, irmãos, o roubo, ele é caracterizado pela lei como apropriação indébita, tá? A lei caracteriza o roubo dessa forma. A apropriação indébita é um crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro, que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel sem o consentimento do proprietário. Olha que descrição bacana, né? Apoderamento da coisa alheia móvel sem o consentimento do proprietário. Você está andando na rua, eu vi isso agora recentemente no vídeo, né? O cara está aqui na calçada da casa, com o celular, vendo rede social, o cara vem de moto e ele sobe na calçada e só vai embora. Ele se apropriou. Levou, né? Levou. Coisas que nós estamos acostumados a ver, querido, tá bom? A pena para esse crime, irmãos, é de reclusão de 1 a 4 anos, além de pagamento de multa. Sabe de uma coisa? Alguém pode ouvir tudo isso aqui e dizer assim, pastor, eu concordo, tá certo, esse negócio aí tá certinho. Se roubou, tem que pagar, né? Não é assim que a gente faz? O problema, irmãos, é que a gente atribui o roubo e a gente só pensa no roubo nessa perspectiva horizontal. É nós e o nosso semelhante. Quase nunca nós associamos o roubo numa perspectiva vertical. Ah, pastor, do que o senhor está falando? Da Bíblia. Roubará o homem a Deus? Pergunta o profeta. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? A gente não pensa nisso e não consegue fazer a aplicação dessa coisa do roubo na nossa relação com Deus. Eu vou pregar, queridos, agora em novembro, final de outubro e parte de novembro, uns 4 finais de semana eu vou tirar para falar sobre vida financeira, aos olhos da Bíblia, tá? Pela perspectiva da palavra de Deus. Quando você pega aquilo que não é seu e gasta, querido, o nome disso é roubo, é apropriação indébita. Você está pegando sem o consentimento do dono. Se você aplicar isso à Bíblia, você vai perceber que é capaz de você estar roubando a Deus. Tá? Não vou pregar sobre isso não, mas é porque a gente vai falando sobre o roubo. Eu trouxe a história da Grécia, das leis aplicadas lá, coloquei as nossas leis aqui, como é que a lei trata disso. Mas a gente é capaz de ouvir tudo isso e dizer assim, tá certo, pastor, eu concordo com isso. Mas não conseguir fazer a aplicação disso para a nossa vida. Tá? E a gente acha que pegar aquilo que é de Deus, nós não consideramos isso como roubo, né? O pensamento que a gente tem é Deus entende. Tá? Bom, bêbados, isso aqui é autoexplicativo, tá? Seja naquela época, seja hoje, dá no mesmo. Os maldizentes aqui, queridos, são aquelas pessoas que destroem outras com as suas línguas, tá? São pessoas que ferem outras por meio de palavras. E é bom que a gente saiba, querido, que Deus não considera esse pecado leve, porque ele vem de corações cheios de ódio, e esse pecado causa miséria, dor e desespero na vida daqueles que são atacados por essas pessoas. Veja,
Olha, eu vou dizer algo aqui que é quase que entrar em choque com vocês. Eu discordo plenamente das leis que estão sendo aplicadas no Brasil, que não são bem leis, né? De censurar as pessoas. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ao mesmo tempo, dá uma agonia na alma ver o que as pessoas são capazes de fazer por meio de redes sociais, quando eles querem destruir a honra de alguém, é uma coisa simplesmente aterrador, sabia? Aterrador. Eu sei que cada um de nós deve ter consciência e deve ser capaz de julgar aquilo que ouve, aquilo que vê, mas eu confesso a vocês que é um negócio chocante ver a capacidade humana de destruir a imagem de uma pessoa. É uma coisa simplesmente assim assustadora. Eu venho acompanhando agora esse negócio de política que eu acompanho sempre, né? E o que um grupo de pessoas na direita vem fazendo com o Bolsonaro por causa do Pablo Marçal é uma coisa assim que eu não tinha visto ainda na política, sabe? Assustador, assustador. Destruindo mesmo. É porque vocês não acompanham. Quem acompanha a política, como eu acompanho todos os dias, irmãos, a campanha em massa de destruição da pessoa, da imagem do Bolsonaro em relação às pessoas de direita é uma coisa que assusta a gente, sabe? Por causa de Pablo Marçal. Eu sei que aqui você não tem nada a ver com político, não, mas eu vou dizer a vocês, eu disse para alguém, eu estava indo para a padaria hoje, um rapaz me acompanhou, que sempre que ele me vê, ele fala de política comigo, né? E aí, pastor, você está acompanhando a política? Eu estou. O que você acha assim de Pablo Marçal? Eu disse, na minha concepção, ele é um picareta. E ele está enganando as pessoas. Eu quero que ele ganhe, porque as pessoas vão se frustrar, porque ele não vai fazer aquilo que está prometendo. E irmãos, eu acompanho política todos os dias da minha vida. Não há um dia na vida que eu não acompanho política, né? Principalmente política nacional. Política aqui local eu quase que não vejo, tá? Mas política nacional e internacional eu acompanho praticamente todos os dias. E o que eu já vi daquele cidadão, né, na minha concepção, é um picareta, que está enganando as pessoas. Porque ele já era um picareta muito antes disso, tá bom? Pablo Marçal é um camarada com um histórico de vida muito complicado, irmãos, muito complicado. Mas aí se lançou e se promoveu com aquela desgraça que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? E por causa daquela projeção, ele se lançou como candidato a prefeito de São Paulo. Mas posso estar enganado, mas a leitura que eu faço dele, acompanhando o que eu acompanho de política, é que ele é um picareta, tá bom? Vamos deixar isso aqui de lado, dos maldizentes. Eu preciso gastar um tempo contigo, querido, falando sobre trapaceiros e estelionatários. São os últimos dois dessa lista que Paulo faz aqui, tá? Veja, a lista é feita no sentido de que a igreja faça uma espécie de diagnóstico da sua vida. Eles apontam um problema que está acontecendo na igreja, tá? Que era a briga entre irmãos, mas já vinha do capítulo 5 da imoralidade no meio da igreja, e ele traz uma lista completa aqui, que não é exaustiva, mas que diz respeito à realidade da cidade de Corinto, tá bom? Você percebe que no capítulo 5 ele cita alguns pecados, ele repete os mesmos aqui no capítulo 6, então tem a intenção de fazer com que a igreja olhe para si mesma e veja como é que ela está vivendo. Aí ele termina falando de trapaceiros e estelionatários. Irmãos, eu vou abordar isso aqui, eu vou explorar isso aqui, porque isso aqui, eu vou ignorar praticamente a realidade de Corinto, e eu vou tratar disso aqui apenas à luz da nossa realidade, daquilo que nós vivemos hoje. Porque tudo o que eu vou descrever a vocês a partir de agora tem acontecido. É provável que algum de vocês já tenha caído em algo dessa natureza, tá bom? Ou pode cair se não vigiar, porque é algo. Parece que isso aqui está descrevendo o hoje, o agora. Parece que isso aqui está na página do jornal de hoje de manhã, entendeu? Trapaceiros e estelionatários, querido, são ladrões que roubam indiretamente. Não é o cara que coloca a arma em ti e toma teu celular. Não, 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 não. Ele rouba indiretamente. São pessoas que tiram vantagem injusta dos outros para promover seu próprio ganho financeiro. Um estelionatário, querido, age com a intenção de enganar outras pessoas para obter vantagens indevidas, geralmente financeiras, tá? Ele utiliza mentiras, manipulações e fraudes para conquistar a confiança da vítima e convencê-la a participar de algum esquema, investir dinheiro ou fornecer informações pessoais e bancárias. É assim que age um
estelionatário. Agora vamos aqui. Algumas formas comuns dessas pessoas agirem. Eu vou dar apenas uma descrição e depois eu vou citar exemplos para vocês, tá bom? Então vamos lá. Como é que age um estelionatário? São pessoas que criam histórias convincentes. Eles inventam histórias detalhadas para parecerem autênticas e ganhar a confiança da vítima, como se apresentarem como investidores bem-sucedidos, vendedores de produtos ou prestadores de serviços confiáveis. São pessoas benquistas que se apresentam. Irmãos, quando eu falo isso aqui, me vem à mente um monte de coisa, mas eu vou guardar um pouquinho mais para outra sessão que vai ser mais detalhada ainda. São pessoas muito hábeis em manipulação emocional, irmãos. Manipulação emocional. Esses estelionatários frequentemente usam a manipulação emocional para criar um senso de urgência ou empatia. Me vem à mente uma pessoa, mas eu não vou falar porque isso vai... Tá? Por exemplo, podem dizer que estão passando por dificuldades financeiras ou que a vítima está perdendo uma oportunidade única. Novamente, não vou entrar em detalhes. Quando eu chegar na parte que eu estiver exemplificando, isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Essas pessoas podem usar documentos falsos, querido, para parecer legítimos naquilo que estão fazendo. Eles podem falsificar documentos como contratos, cheques, certificados e até mesmo identidades. Quarto, são pessoas que se apresentam com promessas de ganhos fáceis. Prometem lucros altos, produtos a preço muito abaixo do mercado ou outras vantagens que parecem boas demais para serem verdade, atraindo a vítima pelo desejo de ganho rápido. Na verdade, a principal arma que um estelionatário usa é exatamente a ganância das pessoas. Eu conheço pessoas que já caíram em golpes que você olha e diz, mas cara, como é que tu caiu num negócio desse? Mas o desejo de ganho rápido, tá bom? Eles fazem uso de cenários complexos, criam cenários complexos. Podem criar um cenário que parece real, como um negócio fictício, sites falsos, perfis nas redes sociais ou até mesmo empresas que não existem. Eles se especializam nessas coisas. E aqui vem uma coisa interessante, a pressão para agir rapidamente. Eles frequentemente pressionam suas vítimas a tomar decisões rápidas para que não tenham tempo de pensar ou investigar a veracidade da proposta. É aquela coisa que tem que ser feita no ato. Isso só me vem à mente, irmãos. Desculpe aqui o que eu vou falar aqui, né? Se você pratica, eu não estou condenando você, mas eu participei uma época daquele o marketing de multinível, que chama, né? De multinível, né? Eu trabalhei com aquele negócio uma época. Quando os caras fazem uma reunião, irmãos, o cenário, a apresentação, é um negócio assim tão sedutor, porque a ideia é, se o cara sair dali, ele não fecha contigo. Então tem que fechar enquanto está ali. Os caras vão tentar de tudo para fazer com que você assine lá, contrate, compre o que eles estão vendendo. É um negócio impressionante, irmãos. Impressionante isso. E também, querido, uma outra estratégia de um estelionatário é isolar a pessoa, entendeu? Isolar a vítima, desencorajando ela a falar com outras pessoas sobre o assunto, falar com amigos, com familiares, tá? Porque os amigos podem, né? Eu lembro demais de ouvir os caras falando, olha, não dê ouvido ao teu familiar, porque ele não tem a perspectiva que você tem, ele tem uma mentalidade de fracassado, se você der ouvido a ele, você não vai fazer o negócio, aquela coisa toda, tem que fechar na hora, não pode conversar com ninguém, porque é assim que essas pessoas ganham muito dinheiro. Você quer ver os exemplos? Eu vou citar aqui exemplos de situações onde essas práticas são utilizadas, querido, para enganar as pessoas. Primeiro, o golpe do falso investimento. Escute, um estelionatário se apresenta como consultor financeiro ou investidor de sucesso e convence a vítima de que possui um esquema de investimento com retorno muito acima do mercado. Ele mostra falsos relatórios de lucros e até permite que a vítima receba pequenos ganhos iniciais para ganhar sua confiança. Quando a vítima investe um valor maior, o golpista desaparece com o dinheiro. É só você abrir as suas redes sociais e você vai encontrar isso todos os dias, de todas as horas, querido. O tempo todo, o tempo todo. Como ganhar, como sair do 0 a 100 mil reais em um mês. Aquela coisa toda. Entra, irmão, você vê uma coisa. Tá? O golpe do falso empréstimo, irmãos. O estelionatário, ele oferece um empréstimo fácil e rápido, sem burocracia e com taxas muito atraentes.
Para liberar o dinheiro, ele pede uma taxa de liberação antecipada, prometendo que o valor do empréstimo será depositado logo em seguida. Após o pagamento da taxa, o golpista some e o empréstimo nunca é liberado. A pergunta que eu faço é, como é que a pessoa cai num negócio desse, irmão? Como que pode, gente? Uma taxa... Irmãos, isso você recebe, essas ligações no teu celular, isso você recebe na tua caixa de e-mail, nas tuas redes sociais, isso está o tempo todo, querido. São realidades que têm a ver conosco. O golpe do falso vendedor em site de compra. Quem aqui nunca fez uma compra, que já fez alguma compra e nunca recebeu aquilo que comprou? Você está lá, o iPhone 16 foi lançado agora, sei lá, 15, 16 mil reais. Aí o cara, aparece um alerta na tua rede social, sei lá, no teu e-mail aqui, que aquele celular de 16 mil reais está por 5 mil reais, e você tem lá 2 horas para comprar. Entra, meu irmão, e compra, você vê uma coisa. Nunca mais tu vai ver teu dinheiro. Uma pessoa anuncia um produto, carro, celular, eletrodoméstico, a um preço muito abaixo do mercado em um site de vendas. Quando o comprador entra em contato, o estelionatário inventa uma história, como está mudando de cidade, pede um pagamento antecipado para segurar o produto. Após o pagamento, o vendedor desaparece e o produto nunca é entregue. Isso aqui não é fichinha. Meu negócio mais são os sites. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu começo a pesquisar com bastante antecedência, porque eu quero ver produtos, marcas direitinho, né? Vou ler tudo. Aí começa a aparecer nas minhas redes sociais, na minha caixa de e-mail, aquilo. Quando aparece lá, tipo assim, vamos lá, a Amazon está lá oferecendo aquilo que eu quero, o ar-condicionado, que eu comprei por 5 mil alguma coisa, saiu por 4.800 e pouco, mais o frete, tudo, 5 mil e pouco. Imagine que o mesmo ar-condicionado fosse apresentado para mim por 4 mil reais apenas. Não é uma diferença tão grande, mas na Amazon é 4.892. Dizem que é na Amazon, então pegar a diferença, vou lá para o site da Amazon, o site original, e ver se é aquilo. Nunca, irmãos, comprar dessa forma é pedir para ser enganado, tá bom? Esse aqui todo mundo conhece, né? O golpe do parente em apuros. Né? Sabe de uma coisa? Esse tipo de golpe, ele se tornou mais perigoso agora por causa das IAs que nós temos aí conosco. O cara te liga usando a voz do teu filho, porque ele pegou a voz do teu filho em alguma coisa que ele viu aí na rede social, entende? Ele levou isso para uma IA, a IA reproduz essa voz e aí ele te engana com isso. Hoje, o cara pode até fazer um vídeo com a tua imagem e a tua voz e você não sabe que é uma IA. Então, esse tipo de golpe está ficando cada vez mais perigoso e comum. Sabiam, querido? Na verdade, na política americana, se você acompanha, o pessoal está fazendo isso já lá, usando vídeos falsos do Donald Trump para tentar enganar a população. O vídeo é o Donald Trump com a sua voz falando um monte de coisa que não tem nada a ver com ele. Está acontecendo, entendeu? Está acontecendo. O golpe do romance, irmãos, em aplicativos de namoro ou redes sociais, esse tipo de pessoa cria um perfil falso, estabelece um relacionamento virtual com a vítima e após ganhar sua confiança, inventa uma emergência, como problemas financeiros ou médicos, entendeu? E pede dinheiro. Que depois vai devolver, a gente sabe que isso aqui não acontece. Então tem muitas coisas, querido. Isso tudo são formas de tirar dinheiro das pessoas sem que ela esteja apontando uma arma para você. Você fez porque quis, você ouviu, gostou da proposta e cedeu à tentação e acabou se arrebentando, perdendo dinheiro. Isso era comum. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A gente precisa ter cuidado, porque essa é uma realidade que nós estamos vivenciando agora. Todo tipo de estelionatário que você possa imaginar, nós temos à nossa porta. É num celular, você recebe um aviso do banco dizendo que houve uma alteração na tua conta, você precisa acessar rapidinho aquele link para corrigir aquilo. Você recebe uma ligação dizendo que teu nome foi protestado, que você precisa ligar para tal lugar. Essas coisas estão aí o tempo todo, gente. Isso é mais comum do que você possa imaginar, tá? E o drama é que algumas pessoas ainda caem nisso. As pessoas mais idosas que estão acessando agora esse mundo virtual, que não têm tanta experiência, acabam se frustrando, perdendo dinheiro com isso, entendeu? É uma coisa bem complicada. Eu assistir um filme, até indico para você assistir, Beekeeper, me parece, alguma coisa de vingança, com aquele cara lá, o Jason Statham, não sei o nome do cara. É um filme em que uma senhora recebe uma ligação de uma quadrilha de estelionatário, né? Porque eles colocaram um vírus no celular, no computador dela,
ela vai acessar, não consegue acessar, pede para ligar para o suporte, ela liga para o suporte, está lá a quadrilha. Tá? E nessa brincadeira, a quadrilha limpa tudo que ela tem de dinheiro e ela comete um suicídio por causa disso. E o filme é baseado, o cara vai vingar a morte da senhora. Muito interessante o filme, querido. Mas essa é uma realidade que está nessa porta o tempo todo, irmãos. Bom, por que eu estou citando todas essas coisas, querido? Porque a intenção de Paulo é fazer com que a igreja olhe para si mesma. Eu vou deixar algumas coisas para a semana que vem, querido, porque eu queria que você entendesse algo. Paulo não está aqui, irmãos, dizendo que esses irmãos podem perder a salvação por praticarem esse tipo de pecado. Não é isso, irmãos. Não é isso. A questão de Paulo aqui com relação a essas coisas é: se vocês estão vivendo na prática desses pecados, vocês não são cristãos. Porque quem vive na prática desses pecados não herdam o reino de Deus. Então, há um convite aqui, e veja, nós estamos falando da igreja de Corinto, a igreja mais pecaminosa do Novo Testamento, em todas as áreas, irmãos. Quando chegar no capítulo 7, vamos trabalhar a questão do casamento e da confusão que havia entre os casados, essa coisa toda. Então, em todas as áreas dessa igreja havia confusão, Essas pessoas das quais Paulo está falando aqui, que Paulo disse que deveriam sofrer o prejuízo para não envergonhar o nome de Cristo, essas pessoas só não estavam sofrendo prejuízo, mas elas mesmas estavam causando injustiça e causando dano na vida uns dos outros. É o que acontece. Agora, por que sondar o coração? É porque se vocês estiverem praticando isso, vocês vão perder a salvação? Não, não é um ensino de Paulo aqui. Paulo não está falando de perda de salvação. Tanto é que quando você chega no versículo 11, eu queria muito, eu só não vou começar, irmão, porque se eu começar eu quebro o versículo, mas eu queria muito começar esse negócio. Olha só: tais fostes alguns de vós. Depois que ele lista essa sequência aí: imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, né, avarentos, roubadores, maldizentes, essa coisa toda. Depois que ele cita isso, ele diz: tais fostes alguns de vós. O que ele está dizendo, irmãos? Que alguma dessas pessoas tinham sido isso, viviam na prática desses pecados antes de serem lavadas, de serem santificadas e de serem justificadas. Essa era a condição dessas pessoas antes de terem sido alcançadas por Cristo. Não é a condição delas agora. É muito importante que você compreenda isso. O alerta não tem a ver com se você faz, você perde a salvação. Não é isso. O alerta é: se você vive na prática desses pecados, vocês não são salvos. Veja, irmãos, ele termina o versículo 11, 12, 9, 10 dizendo: quem faz isso não herda o reino de Deus. Novamente, eu passei a semana passada um bom tempo falando sobre isso. Vou voltar porque eu creio que essa é um discernimento que nós precisamos ter na vida cristã. Uma coisa são atos pecaminosos, e eu vou defender isso. Eu falei a semana passada, eu vou falar na semana que vem. É possível que um cristão permaneça na prática de algum pecado por um tempo, entendeu? Por um tempo. Mas não é possível o cristão fazer do pecado um estilo de vida. O que Paulo descreve aqui, querido, era o estilo de vida da sociedade corintiana. É isso. Era assim que aquelas pessoas viviam. Elas tinham prazer nessas coisas. Paulo está dizendo: vocês eram assim antes de serem salvos. Vocês não são mais assim. Por quê? Porque vocês foram lavados, porque vocês foram santificados, vocês foram justificados. Sabe, Paulo está falando aqui, querido, do evangelho na vida de uma pessoa. Irmãos, queridos, a gente precisa urgentemente voltar às raízes do evangelho. Quando o evangelho entra na vida de uma pessoa, ele pega um imoral que tem prazer na imoralidade, que fez da imoralidade um estilo de vida, ele se deleita naquilo, e o evangelho vem e o arranca dessa vida.
Isso é evangelho, irmãos. O cara está lá mergulhado na idolatria até a alma, e o evangelho vem e o arranca de lá, o tira. É Colossenses 1, irmãos, eu acho que é 1,13, se eu não me engano, né? Diz que Deus nos tirou do império das trevas, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, para o reino de Deus. É isso o que Paulo vai colocar aqui. Vocês eram assim, vocês viviam assim, esse era o estilo de vida de vocês, era assim que vocês conduziam a vida, vocês tinham prazer nisso, vocês se alegravam nisso, mas o Senhor vocês, libertou vocês dessa situação, dessa condição de vida. É isso que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Sabe, irmãos, uma coisa que me deixa assim profundamente triste hoje é observar que as pessoas dizem crer no Evangelho, elas professam crer em Cristo, dizem que se converteram, mas não há uma mudança na vida dela, não há uma transformação na vida dela, ela apenas acrescentou a religião à sua vida. Ela tem um estilo de vida, ela faz algumas coisas e ela acrescentou a tudo isso a religião. Agora, no domingo, eu vou à igreja. É isso. Não houve uma mudança. O evangelho não entrou no coração. A mensagem não rasgou esse estilo de vida. A mensagem não operou no coração dessa pessoa. Ela agregou a religião à sua vida. Às vezes ela mudou de religião. Ela estava numa religião A e foi para a religião B. Pronto, é isso. Tais fostes alguns de vós. Vocês estavam lá mergulhados no adultério, mergulhados no homossexualismo, mergulhados no roubo, na maledicência, no estelionatário, na idolatria, e o Senhor veio por meio da pregação do Evangelho e libertou vocês. Vocês não são mais aquilo que era antes. A condição de vida de vocês não é a mesma, foi mudada, foi transformada. Deus fez de vocês uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. É isso que o Evangelho faz na vida de uma pessoa, irmãos. Eu ouso dizer, querido, que se não houver essa mudança radical, então não houve mudança nenhuma, biblicamente falando. Nós temos que parar, querido, de pensar que o que Deus quer é melhorar a nossa vida. Ah, pastor, eu estava ali, pastor, viciado, bebendo, pastor, não conseguia, agora eu consegui ajuda para parar de beber, agora eu sou um cristão. Ei, calma, querido. É possível que ouvindo uma pregação do Evangelho você deixe de beber, mas é possível que você deixe de beber e não tenha aceitado a Cristo. É possível que você deixe de beber e Cristo não tenha entrado no teu coração ainda. Deus não quer reformar a nossa vida, irmãos. Desculpa o que eu vou te falar, querido. Deus quer destruir a tua vida e fazer de ti uma nova criatura. Primeiro, eu tenho que morrer, porque se eu não morrer, eu sou uma nova criatura. Isso é evangelho, irmãos. Eu poderia ilustrar isso aqui usando a vida de alguns de vocês que eu conheço. Eu poderia usar isso aqui, ilustrar isso aqui usando a Bíblia. Pegue um Paulo da vida, irmãos. O Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, aquele que consentia com a morte dos crentes, que ia de casa em casa, de cidade em cidade, prendendo, açoitando, matando as pessoas. Esse homem foi alcançado pelo Evangelho e, de perseguidor do Evangelho, ele se transforma no maior defensor que o Evangelho já teve nessa terra. Isso é mudança, isso é transformação radical. Isso é ser feito uma nova criatura. Não é só que, pastor, eu era viciado no cigarro, pastor, agora eu parei de fumar. Amém, graças a Deus. Mas isso não significa ainda mudança de vida. Porque eu parei de fumar, mas o meu coração continua tão imoral quanto antes. Eu parei de beber, mas o meu coração continua tão idólatra quanto antes. Eu mudei de igreja, mas eu ainda acho que sou o dono da minha vida. Que ninguém tem o direito de meter o dedo na minha vida, porque a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Se eu não quero, eu não faço. Se eu não quero ir para a igreja, eu não vou. E não adianta o pastor ficar falando, porque eu não... Cuidado com isso, querido. Porque isso só revela uma coisa.
é que você ainda está muito vivo. E o fato de você estar muito vivo significa que você ainda precisa morrer. Porque se não morrer, não pode entrar no reino de Deus. Evangelho, irmãos. O evangelho que transforma o homem. O evangelho que chega numa cidade como a cidade de Corinto, totalmente pervertida, absolutamente contaminada pelo pecado. Homens vivendo no pior tipo de imoralidade que você possa imaginar. As pessoas vivendo na luxúria. E entra o evangelho e salva e liberta essas pessoas e transforma essas pessoas em novas criaturas. Isso é evangelho. É por isso que Paulo diz: tais fostes alguns de vós. Vocês eram assim antes de Cristo entrar na vida de vocês. Depois que ele entrou, vocês não podem mais permanecer assim. Porque se permanecer assim, dizendo que tem Cristo, na verdade vocês não têm Cristo. Porque se Cristo entra na vida, ele muda a vida, irmãos. Irmãos, não é possível o Espírito Santo habitar na vida de um homem e ele permanecer na prática do pecado, ter prazer no pecado, fazer do pecado um estilo de vida. Entenda isso, querido. Não é possível, irmãos, não é possível. Isso não é Bíblia, isso não é bíblico, isso não tem como sustentar isso à luz da Escritura Sagrada. Se o evangelho entrar na vida do homem, a vida desse homem será transformada. E não há como dizer algo contra isso, irmãos. Ou ele transforma a minha vida, ou então ele não tem, e eu não tenho nenhuma relação com ele. Olha, queridos, eu falo essas coisas, irmãos, por causa do muito tempo que eu tenho vivendo e servindo ao Senhor, lidando com pessoas. Meu Deus, quantas pessoas eu não já lidei, irmãos, na minha caminhada. Com quantas pessoas eu não já estive, entendeu? Pessoas que não manifestam um comportamento. Irmãos, eu não sei, a Bíblia parece tão, para mim, às vezes tão clara, né? Veja, pelo fruto vocês conhecerão a árvore. Aí o Senhor vai dizer, né, usando para nossa literatura, um pé de manga não pode dar goiaba, irmãos. Um pé de caju não pode dar manga. Um filho de Deus não pode viver na prática do pecado, irmãos. Simplesmente não pode. É necessário que alcance o nosso coração, irmãos. Que a mensagem de Cristo, é disso que eu vou falar semana que vem, irmãos. Eu vou abordar esse versículo 11, tá? Nós vamos abordar esses textos aqui que Paulo cita aqui: lavados, santificados, justificados. Ele está falando da essência do Evangelho, irmãos. Da essência do Evangelho. Isso vai nos levar para Romanos novamente, entendeu? Para a vida de Jesus, porque é disso que se trata o Evangelho. De Cristo entrando na vida de um homem e de uma mulher e transformando radicalmente a vida desse homem e dessa mulher. É isso que o Evangelho faz. Paulo diz em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. É o que o Evangelho faz, irmãos.